Cumprimento todos os irmãos, todos os amigos, com a doce e gloriosa paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Estamos prosseguindo nesse estudo sobre os 7 reis. Você vai saber, um por um, quem representou esses reis e conclua na palavra de Deus. Olhe e observe dentro da Escritura Sagrada que eles representam, se realmente estamos certos ou não, tá bom? Vamos lá, hoje vamos falar sobre o primeiro rei, tá certo? E você fique atento aí, vá até o final, senão você não vai descobrir o que estamos dizendo, tá? Não pode deixar se enganar, certo? Houve um reino impactante aos povos da época, que se chamou Babel. A sua liderança era Nimrod. Esse reino trouxe destaque estarrecedor. Olhando pela naturalidade, era somente uma construção e nenhum mal poderia ser visto, mas algo acontecia. Eles queriam, através da torre, aproximar-se de Deus, isto é, mediação ou atalho para receber o Senhor. A torre tornou-se divisor de línguas. Como diz a Escritura Sagrada, tornem-se confundidos os que adorem e fazem deuses mediadores. Voltando à Torre de Babel, sem ela, a humanidade seguiria falando uma mesma língua. Portanto, era o primeiro rei. Você pode dar um pause, você pode ver o que falamos aqui, que não é apenas um narrado, uma palavra que tirou da nossa cabeça. Você pode meditar profundamente no que estamos falando aqui, tá? A Torre de Babel foi o primeiro rei a cair. Mas tem sentido, pastor? Tem sentido. Antes só havia uma língua e depois dela, e através dela, e tudo que Deus viu, o problema que ela ia trazer, dividiu as línguas e aquela construção parou. E você pode meditar nisso, tá? Então, depois daí, não se ouve mais uma construção tão grande como aquela. Vamos ver os versículos bíblicos aqui, que ele está falando, tá? Gênesis capítulo 10, versículo 9. Vamos ler 2 versículos para você entender do que estamos falando. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10, 10. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Então, meus queridos amigos, o princípio do seu reinado. Ele era apenas um caçador, mas ele se intitulou um rei. E o que foi feito em questão da divisão das línguas? Você não chama aquilo de a mão de Deus para derrubar um rei? Foi aí que João disse que 5 reis já tinham caído. Esse é o primeiro rei a ser caído. Então, medite um pouquinho no que tudo isso quer dizer, para você não deixar se enganar. Não é nenhum líder religioso, não é nenhum líder de uma igreja. Tira isso da sua cabeça. Não se deixe levar. Se é que você tem um propósito de morar com Deus, não deixar o inimigo arrastar você para um caminho errado, para uma falsa compreensão, se chegue a Deus, porque o Senhor e Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, quer fazer algo especial na sua vida. Vamos falar sobre o segundo rei. Quem poderá ser o segundo rei? Certamente tem que ser uma pessoa que Deus diretamente derrubou. E isso representa os reis, né? Não pode ser um rei que interferiu com as mãos humanas. É uma mão que foi o próprio Deus que derrubou, certo? O segundo rei, o que você pode achar que seja o segundo rei? O segundo rei abalou a fé dos hebreus
e por 40 dias zombou do nosso Deus. Bem, eu acho que você está mais interessado em saber quem foi esse segundo rei. Essa história bíblica é muito conhecida, tá? Muito conhecida. Vamos ver aqui. Esse homem se chamou... Quem se chamou esse homem? Golias. Você acha que foi Davi que matou Golias? Mas vamos ver aqui o que nós temos em leitura. Aquele homem estranho era famoso e muitas guerras haviam vencido. Portanto, era temido e perigoso. Israel o conhecia bem e, pelas suas crueldades, era afamado. Golias estava preparado para afrontar a todos e, principalmente, a nação israelense. Nenhum soldado de Saul, naquele interim, queria enfrentá-lo, pois sabia que a morte para esse homem estava decretada. Saiba que Deus surpreendeu os soldados experientes, enviando alguém destemido para aniquilar um rei invencível. Davi foi o menino usado por Deus para fazer 2 exércitos ficarem assombrados. Com somente uma pedra, o guerreiro que muito afrontava Deus e seu povo foi aniquilado. Nota-se que o local em que aquela pedra pegou não era para matar Golias. Nota-se também que Golias, a pressão e a velocidade daquela pedra, ainda que Davi tinha muita força, não seria suficiente para matar Golias. Aquela pedra que pegou na testa não era um local mortal. Muitas pessoas naturais, não vou dizer um gigante que não existe, essas pessoas recebeu a mesma pressão de alguma coisa, alguma pedra, alguma coisa na testa e está sobrevivendo e tem sobrevivido a isto. Então não foi a pedra. Davi simplesmente foi um instrumento para o homem ver que Deus derrubou Golias. Então dizer que Davi matou Golias, não. Então foi o próprio Deus que matou um homem invencível, que é conhecido como o segundo rei que caiu. Você vê que na palavra, Golias, ele cai de frente, ele não cai para trás. Ele cai morto. Davi pega a espada dele e corta o pescoço, a cabeça do gigante que já estava morto. Por que Davi fez isso? Mesmo com tanta gente presenciando isso, se ele não levasse a cabeça, não teriam pessoas incrédulas e deixariam de acreditar que tudo isso ocorreu? Então, Deus fez com que Davi pegasse a cabeça de Golias e levasse aonde quer que fosse. Mas quem derrubou esse rei foi Deus, o Todo-Poderoso. Quem pode ter sido o terceiro rei? Pastor, eu não sei. Tá. Se você ficar até o finalzinho, você vai passar a saber o que é o terceiro rei. E agora, ser enganado? Nunca mais. Tá bom? Aqui nós falamos dos reis, os versículos bíblicos que comprovam que realmente isto aconteceu. Certo? O terceiro rei chamou-se Baal. Opa! Calma aí. Fica tranquilo aí que você vai aprender tudo sobre Baal, tá? Ou uma boa parte. Seus representantes viram-no operar, razão pelo qual os israelitas confiavam cegamente. Não vamos subestimar. O Baal fazia chover, inclusive proezas aconteciam enquanto reinava. Todos temiam aquele Deus, tanto que, entre Baal e Aserá, havia 850 profetas. Para aquele reino cair, precisou haver uma razão de fé extraordinária.
essa demonstração sobreveio diretamente do Criador. O próprio provou a sua onipotência, levando Israel a acreditar que verdadeiramente havia um Deus poderoso dominando tudo. 1 Reis 18:38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Queridos amigos, como disse, enganado nunca mais. O terceiro rei representou Baal. Era uma estátua, pastor. Mas não creia que simplesmente era uma estátua. Algo estava ali por trás, operando e operava. Era o reino de Baal. Ele operou até quando? Até o momento que ele foi desafiado e foi provado que havia um Criador. O povo de Israel, os sacerdotes, vendo as proezas daquele Deus, entre aspas, deixaram-se levar. E foram 850 profetas enganados, pensando que fosse o Deus verdadeiro. Pensando que aquele fosse o Deus que tirou Israel da terra do Egito. Não, estavam todos enganados. Não muda muito os dias atuais. Muita gente está adorando o Baal, pensando que é o Deus verdadeiro. Mesmo conhecendo a Escritura, mesmo entrando em conhecimento bíblico, mas aí se vê que Deus está provando para todos, Ele age diferente. Então, um homem que nunca foi enganado, nunca aceitou o engano, seu nome era Elias. Como retrata a Bíblia, que você pode estudar, você pode levar adiante, aprender a analisar. Ele chega diante de Acabe e disse: deixe de adorar Deus pagãos e se volte a Deus. E Acabe não aceitou. A sua mulher Jezebel era profetisa desse Deus. E o que mais aconteceu? Elias disse: então, em 3 anos e meio não vai chover. E nem orvalho algum vai cair, até novamente vir de Deus a minha palavra. Esse foi o primeiro desafio que aconteceu, não choveu. E segundo eles, Baal era o Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus que fazia chover. E nada aconteceu. Até o Monte Carmelo, todos convocados, e os profetas de Baal foram primeiros. Colocaram o bezerro no altar e ficaram até o meio-dia clamando. E nada respondeu. Elias olhou para o alto e disse para o Senhor: mostra quem tu és e que esse povo está enganado. E fogo desceu do céu e queimou tudo, até as pedras. Secou a água, tudo. Em questão de segundos, o povo de Israel voltou para Deus. E o poder de Baal, que fazia chover, que dava fertilidade, deixou de acontecer, porque foi revelado que existe um Deus superior. Então Baal caiu quando foi revelado o Todo-Poderoso Deus. Esse foi o terceiro rei a cair. O quarto rei, tá certo? E o que seria o quarto rei? Vamos lá juntos? Agora, meu amigo, você que está aí acompanhando, vá até o final e você vai saber o que significa os 7 reis. Bom, então não pode deixar se levar. Você é uma pessoa de Deus e precisa valorizar isso. Tá bom? Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que estamos felizes ter você na nossa companhia e lembrando que você pode mandar para o seu grupo esse vídeo, você pode mandar para o seu amigo, para qualquer pessoa que você, ou até mesmo aquela pessoa estudiosa que
também está iludida pelo que ouviram dizer e segue dizendo, né? E hoje vamos falar do quarto rei, tá? Nós temos uma leitura aqui, é um livro nosso próprio, tá? Que vai ser lançado agora, tá? Nesse ano de 2025. E o quarto rei. O quarto rei foi Nabucodonosor, né? Representante da Babilônia, tá? Para cair aquela diretriz, houve uma intervenção divina. Então vamos saber aqui como caiu aquela diretriz. É como já antes estamos falando e falaremos. Tudo tem que ser com um acontecimento que houve a mão de Deus, certo? Algo incomum precisou acontecer. Naquela época, a Babilônia conquistou o mundo ou grande parte dele. Ali sucedeu algo de se admirar. A liderança desse reino perdeu o sentido humano, passando a conviver e alimentar-se com feras, e sobre a sua cabeça desceu o orvalho do campo. Você já ouviu essa história? Então, no livro de Daniel, né? Você vê essa história aí. Então você vê que esse rei achou ser dono do mundo, né? Uma certa feita, Deus já tinha falado através de um sonho dele mesmo que isso iria acontecer, mas quando ele menos pensou, ele estava no palácio, no terraço, e disse: que grande Babilônia que eu conquistei. Então perdeu o sentido de tudo, né? O reino dele caiu, tá? Glorificado seja o nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele deveria passar 7 tempos. Lembrando, se alguém disser para você que 7 tempos é 7 anos, desconsidere, tá? Tempos não tem uma data definida. Tempo é um acontecimento especial a outro acontecimento especial. E o que isso quer dizer, pastor? Preste bem atenção, tá? Passou 7 tempos Nabucodonosor alimentando-se com animais. Isso quer dizer que houve 7 festas especiais em Babilônia. Isso quer dizer que houve 7 nascimentos. Alguma coisa especial aconteceu 7 vezes, ou 7 coisas especiais aconteceu para relatar. Após isso, se reconhecesse o Deus do céu dominador e o servisse, seria devolvida a sua morada. Tá bom? Seria devolvida a sua morada. Nabucodonosor reconheceu o Deus do céu e as suas lembranças voltaram. Então, meus queridos amigos, conta-se em um dos reis que João escreveu, que tinha passado, Nabucodonosor, conta-se o quarto rei, tá? Vamos à leitura da palavra de Deus? Tá aí. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendice o Altíssimo e louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração e geração. Ah, meu amigo, meu senhor, nós estamos aqui para dizer a verdade, verdade que liberta. E esta é uma da verdade, um acontecimento que foi a mão de Deus jogando todo o orgulho, todo o reinado humano, diabólico de um rei, tá? Tudo caiu por terra quando um homem perde o sentido, certo?
Deus te abençoe. Você continue aprendendo para não ser enganado. Uma certa feita, Oséias disse que o povo de Deus pereceu porque lhe faltou conhecimento. Não seja esse o seu caso, de perecer por falta de conhecimento, porque tudo o que mencionamos aqui pode ser anunciado. Tudo que anunciamos aqui pode ser provado biblicamente. Que Deus te abençoe. Vamos para o quinto rei. Como disse João, 5 já caíram. Tá? Até aqui, João presenciou a queda de um rei. Tá? João, que escreveu o Apocalipse, discípulo do Senhor, ele presenciou a queda do quinto rei. Por isso é que ele diz, 5 já caíram. Tá? Vamos, o quinto rei. Que pode apresentar o quinto rei? Vamos lá. O quinto rei representou a lei que trouxeram 80 anos antes de Cristo e seguiu até a morte do sumo sacerdote Jesus. Esse foi o espaço do quinto rei, 80 anos antes de Cristo, até o Senhor morrer na cruz do Calvário. A lei foi implantada em Israel, quando nós sabemos, pela história, pela palavra, em muitos textos proféticos, é que a lei, né, foi trazida pelo ismaelismo. Né? Muitas pessoas pensam que a lei veio de lá de Sinai, né? Lei de Moisés, nada disso não existe. Tá? Ah, mas está na Bíblia, pastor. Eu posso garantir para você que está na Bíblia, mas não está na Escritura Sagrada. Ah, mas é a mesma coisa, pastor? Não é a mesma coisa. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? A Bíblia é biblioteca de livros. Você reúne os livros e você coloca os livros que você quiser. Aí forma a Bíblia. Tá? Mas a Escritura Sagrada, antes de ser mexida em 325, no Concílio de Nicéia, ela era Escritura Sagrada. Tá? Então, depois disso, houve uma mistura. Colocaram a lei e os mandamentos juntos, que depois vamos ver esse assunto aí, tá bom? É assunto para o outro rei, tá bom? Vamos lá. Glórias a Deus, aleluia. Foi muito estranho o ocorrido naquele tempo. O Pai, que havia estabelecido a sua aliança no Monte Sinai, na chegada desse maldito rei, a silenciou. Né? Então, a aliança estabelecida no Monte Sinai foi silenciada pela lei. Tá? Vamos ver como sucedeu. Para acontecer a transição de Levi para Judá, porque hoje o sacerdócio não é de Levi mais, é de Judá. Né? Tanto que a palavra diz que o sumo sacerdócio passou para Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Por que fala leão da tribo de Judá? Porque ele foi o primeiro de Judá e que recebeu o sacerdócio. E na cruz ele torna-se sumo sacerdote. Bom, vamos ver aqui. Porém, fez-se necessário que o sacerdócio levítico se mantivesse silêncio. Enquanto a lei estava predominando 80 anos antes de Cristo, que é o quinto rei, quando ela estava predominando, o que aconteceu? O sacerdócio de Levi foi abafado e teve que manter esse silêncio. Porque você sabe que eles iriam procurar, eles iriam perseguir pessoas que fizessem parte da tribo de Levi para não tornar sumo sacerdote. Por quê? Porque às vezes eles não se levantariam como sumo sacerdote por causa do rei de Roma, tá? Do imperador. Mas, como os israelitas esperavam o Messias, então teria que ter uma passagem de sacerdócio para o Messias reinar como sumo sacerdote. Então, silenciando o sacerdócio, o Messias não viria. Tá?
Porque a promessa do Messias, irmão, vir, ele é muito tempo, Isaías falou, todos falaram. Então o ismaelismo lá sabia, Roma sabia que o Messias viria. Então, silenciando o sacerdócio de Levi, o Messias não poderia reinar, não poderia se tornar o sumo sacerdote. Tá? Mas Deus permitiu que tudo permanecesse silêncio. Né? Os autoritários da lei acreditavam que havia banido aquele sacerdócio. No tempo oportuno, Deus ergueu Zacarias, por fim João Batista, e o sacerdócio foi transferido para Judá. Tá? Então, irmãos, você sabe o que aconteceu ali quando Zacarias estava acendendo o incenso? O anjo veio, anunciou o nascimento de João Batista, seu filho, na velhice. Então, isso tudo aconteceu, irmãos, para levantar o sacerdócio de Levi. E Zacarias, ele era o sumo sacerdote diante de Deus, mas estava silenciado. Não queria dizer que ele não fosse. E seu filho João, né, que foi nascido quando Zacarias estava já velho de idade, a sua esposa Isabel. E muitas pessoas perguntam, mas João Batista é sumo sacerdote? Zacarias era sumo sacerdote? Sim. Se você pegar o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, você vai ver. Isabel era das filhas de Arão, tá? Diferente do que as pessoas pensam. Mas ela era das filhas de Arão porque o pai dela chamava Arão. Não é que o pai dela chamava Arão. Era uma das filhas de Arão. Tá? Era uma das filhas de Arão. Se o pai dela, que não tinha nenhum conhecimento, nenhum teor bíblico, não houvesse necessidade de apontá-lo, para que apontar filho de Arão se não fosse o Arão da linhagem sacerdotal? Né? Então, irmãos, tudo nós temos que levar conforme a Escritura pede. Né? E por Zacarias ser esposo dela, se fazia uma só carne. E por se fazer uma carne, por ser esposo, ele poderia ser o sumo sacerdote por Deus. Então João Batista, na morte do pai, como sendo filho único, tornou-se sumo sacerdote. E você vê que o batismo de Jesus não foi para arrependimento, tá? O batismo de Jesus foi para transferência de sacerdócio. Quer dizer, deixa de ser o sacerdócio de Levi e passa a ser agora sacerdócio de Judá, tá? Mas eu sou batizado no Jordão. Irmãos, nós temos que ser batizados em água corrente, como diz a palavra, porque é água nova, tá? Como Jesus também foi sepultado numa sepultura nova, tá? Pastor, mas e se eu for batizar sozinho, tem algum problema eu batizar numa caixa? Olha, irmãos, eu vou no rio, né? Eu vou no rio batizar alguém. Certo? Eu vou no rio porque é água corrente. Mas eu não vejo nenhum mal porque é uma pessoa só. Assim como o Senhor também foi sepultado numa sepultura nova. Né? Mas o que eu posso dizer é essa realidade. Né? Que a água corrente é o batismo. Mas o nosso batismo, o exemplo dele, está na morte de Cristo. E não no batismo de Cristo. O batismo de Cristo serviu, o batismo de João ali batizando Jesus foi para cumprir toda a justiça. E a palavra justiça vem de justo. E justo é sacerdócio. Tá? Você vê que Jesus fala bem claro para João. Né? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Tá? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, o que você vê aí, quer dizer, significa João e Jesus teriam que cumprir a justiça. Quer dizer, João teria que passar o sacerdócio para Jesus. Tá bom? Então, está bem explicado. Glórias a Deus. No livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Então você vê, Jesus nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição? O quinto rei que caiu. O que aconteceu para o quinto rei cair, pastor? 3 coisas. Mateus 27:51. Fenderam-se as pedras. O véu do templo se rasgou. Né? E houve um terremoto. Tá? Então, esse foi um acontecimento para o quinto rei cair. Não quer dizer que a lei não prosseguiu. Ela prosseguiu Israel até no ano 70, mas morto. Estava seguindo agora os mandamentos. Tá? E o Senhor começou a usar os irmãos para escrever livros puramente a escritura sagrada dos mandamentos. Tá? A lei no ano 70 foi levada, quando foi saqueado Jerusalém e matou os sacerdotes, fariseus, aquele pessoal todo lá, a lei foi levada para Roma, tá? Para posteriormente começar a trabalhar nela, tá bom? Então, tá aí. Vamos ver aqui mais um versículo, Mateus 3:15, para confirmar o que falamos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o deixou. Tá? Que Deus abençoe você, em nome do sumo sacerdote Jesus. Vamos falar sobre o sexto rei. E por que as pessoas não falam que o sexto rei, que os 5 reis, que os 7 reis, enfim, da realidade? Porque eles sabem que vão cair sobre eles essa maldição, tá certo? Mas vamos ver aqui o sexto rei. O que você acha que pode ser o sexto rei? Vamos ler aqui, vamos meditando junto, aprendendo, tá bom? Glórias a Deus. Não esqueça, sempre você compartilhar com as pessoas, o grupo, do Zap, Telegram, o que você tiver aí, pode compartilhar. É bom que todos saibam a verdade, irmãos, para que quanto mais pessoas sabendo a verdade, mais pessoas informadas, tá? Então esse negócio aí, essa coisinha toda aí, não existe. Vamos manter a posição com Deus. Vamos falar, vamos provar, vamos mostrar o caminho que se deve seguir, tá bom? Graças a Deus. O sexto rei, também o 4º império que Daniel avistou. Tá? O sexto rei é também o 4º império que Daniel avistou. Na palavra, isso aí. Tá? 2 profecias se colidem, tá? Elas se juntam, tá bom? Vamos ver aqui. Porém, difere dos outros, tá? Esse 4º reino que Daniel viu é diferente dos outros que ele viu posteriormente. 3 que ele viu antes. É diferente, tá? É um reino totalmente diferente. Não é um reino que se conquista com espada, que se conquista com escudo, com soldados. Não, é um reino totalmente diferente. O sexto rei também é o 4º reino que Daniel viu, tá bom? Vamos lá. Ele seguirá até a metade do tempo que Daniel profeticamente falou, tá? Pastor, metade do tempo? Tá, isso aí é assunto para nós falarmos depois. Mas vamos falar a data precisa que segue esse 4º reino, tá? Porque como eu falei para vocês, a lei não acabou, ela ficou isolada no tempo. E agora nós vamos falar também do 4º reino, que também está sendo isolado. E depois agora vamos falar também, tá? Isto veio acontecer em 2018 com a chegada do Evangelho Eterno, tá? Então o Evangelho Eterno chegou, estamos anunciando ele nos 4 cantos da terra, para que você saiba, nós fazemos parte dos grupos dos 144.000 grupos que estão reunindo pessoas para se aliarem ao sacerdócio de Cristo, ou receberem as tribos dos filhos de Israel, para então preparar esse grupo para ser arrebatado.
bom? Estamos juntando. Ah, mas vai demorar. Não vai demorar, irmãos. 44 mil está no mundo inteiro anunciando a palavra. Esse é o Evangelho eterno. Glórias a Deus. Praticamente, este reino não acabaria ali. Deveria seguir ainda sinistro para cumprir a mensagem do Senhor concernente às duas portas, estreita e larga. A gente fala muito sobre a porta estreita e larga, né? E não sabe o que significa porta estreita e larga. O caminho que é Cristo é a trajetória feita pelo homem. Tá? São dois caminhos. O caminho que é Cristo e a trajetória feita pelo homem. Tá? Estas duas opções seguiriam até o sumo sacerdote Jesus arrebatar o seu povo. Tá? A porta estreita, a porta larga, ela tem que seguir até o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Ah, pastor, por que você está falando arrebatamento do sumo sacerdote Jesus? Porque vai ter um outro arrebatamento antes do sumo sacerdote Jesus arrebatar o seu povo. E esse arrebatamento será a colheita do joio. Tá? Se você ainda não teve esse conhecimento, teremos, né? Você pode pedir aí no canal. Eu quero especificamente falar sobre o joio. O que é o joio? É coisa que a gente vai para um vídeo, tá bom? Mas você pode sugerir e a gente tem todo o prazer de fazer um vídeo da maneira que você vai entender melhor, tá bom? Esse reino começou em 325 depois de Cristo e seguirá até o arrebatamento. Tudo difere nesse reino porque anuncia em nome de Deus. Esse reino que Daniel disse ser diferente é porque anuncia em nome de Deus. E não usa espada, escudo, nem soldado numa infantaria, nada disso, nem cavalos, nem tanque, nada. Usa o nome de Deus. Por isso que é diferente esse reino. Tá? Pastor, mas João falou que o sexto era vindo e o sétimo ia vir depois. E como funciona? Era vindo. Olha, irmãos, quando João escreveu o Apocalipse, no ano 96 aproximadamente, esse ano aí, a lei que estava no templo de Jerusalém, que foi saqueado no ano 70 e destruiu tudo, matou sacerdotes, fariseus, saduceus, tá? Já tinha sido levado para lá. Já estava num plano para fazer alguma coisa com ela. Quer dizer, era vindo o sexto reino. Já não tinha entrado o sexto reino ainda, tá? Mas era vindo, quer dizer, já estava preparando alguma coisa. Como não foi bastante, que no ano 325, um imperador entra, o nome dele é Constantino, ele pega os mandamentos dos irmãos, que eram os livros do Antigo e Novo Testamento, pega os livros dos irmãos e vai juntar, fazer um livro só, e faz aquela coisa toda. Constantino, de fachada, diz que é crente, e eles acreditaram nele, tá? E ele pegou a lei lá que estava guardada, e pegou os mandamentos, reuniu tudo e colocou num livro só, que hoje chamamos Bíblia, tá? Os versículos ficaram todos mistos, tá? Hoje, se você achar um versículo, não tem a lei no meio dele. Então, você achar um versículo aí que não tem a lei no meio dele, tem muito, mas é difícil, né? Ele misturou tudo, entendeu? Então, ali, quando ele funda a igreja, ele funda e aparece o quarto império que Daniel falou, também é o sexto rei, né? E o sexto rei é o que, pastor? Então, fala claro para nós. O sexto reino é o império religioso. A religião é o sexto reino, tá? É o quarto reino que Daniel disse, o sistema religioso. Mas o sistema religioso não é o romano, não é o... Não, irmão, o sistema religioso é o que era e o que veio depois. O sistema religioso, tudo que se chama igreja está ligado a um sistema, é sistema religioso. Então está ligado ao sistema religioso. Agora, a romana é a matriz? Sim, a romana é a matriz. Mas não é porque você é filho de alguém que você não pega o sangue de alguém, certo? Não é porque você nasceu no Brasil que você não é brasileiro. Não é porque você nasceu num país que você não é natural daquele país. Tudo é uma linhagem, tá? Então, filho da matriz, tem sangue da matriz.
Então, tudo isso, o sistema religioso funciona assim. É uma procriação indo um após o outro. Tá? E para acontecer o sistema religioso, não poderia ser apenas uma igreja. Mas, pastor, teve outras também que apareceu? Teve outras, só não destaca o nome delas. Teve mais 10, só não destaca o nome delas. Eu vou entrar pelo quarto reino para vocês entenderem. E o quarto reino e o sexto rei é a mesma coisa, tá? Seguiu de 325, veio até 2018, ela perdeu a força, 2018, você vê que no 2019, aí no Covid-19 ali, para quem não sabe, Covid-19 foi a queda do sexto reino, tá? Então, para vocês entenderem aí, fica mais fácil, porque está muito recente, não precisa nem mostrar na palavra, porque vocês já viram, já presenciaram, né? Nem todo mundo passou por isso, né? E a Covid-19 foi a conclusão do sexto reino, porque o sexto reino, ele veio até 2018, mas ele vai seguir até o arrebatamento, para prevalecer a porta larga. Ele tem que ter duas portas até o arrebatamento, a larga e a estreita. A estreita é as tribos de Israel, que foram erguidas em 2018 com a queda do sexto reino. Tá? Teve que cair o sexto reino para levantar as tribos de Israel. Então as tribos de Israel estão de um lado, porta estreita, e a igreja do outro lado, porta larga. Tá? Então, mas ela vai seguir, como também seguiu a lei até no ano 70. E agora também ela vai seguir até o arrebatamento, mas como porta larga, e não como um império, tá? O império já caiu e foi decretado, permitido pelo próprio Deus, o sexto rei cair com a Covid-19, tá certo? Entendeu agora? Ah, pastor, mas tem a ver? Tem, o mundo inteiro pegou a Covid-19, tá bom? Então tem sentido sim, tá certo? Vamos ver aqui, para nós provarmos que foi 11 igrejas para montar o império. Vamos lá? Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Tá? Então, o sistema religioso foi montado com 11 igrejas. Uma principal, que nós já conhecemos, e 10 do lado. Quer dizer, 10 chifres poderiam ser aniquilados no curso da história. E foi aniquilado. Não demorou muito tempo, só ficou uma. Tá? Por quê? Porque só tinha que aparecer as 11, mas depois ela desapareceu. Mas no ano 1500, tu sabes que aconteceu a procriação, né? Que hoje nós chamamos de milhares e milhares e milhares e milhares de filhas, né? Filhos, né? Louvado seja o sumo sacerdote Jesus Cristo. Entendeste agora como funciona? Tá? Então tá aí a palavra de Deus para você entender que está dentro da Escritura Sagrada, mostrando para você a realidade, a queda do sexto rei. Já caiu o sexto rei, agora ele vai seguir até o sétimo, tá bom? Mas vamos ver aqui qual será o sétimo, né? Agora vamos ver o que vai acontecer e quem será, quando será, que tempo vai demorar o sétimo rei, tá bom? Vamos ver aqui então o sétimo rei. A Escritura Sagrada diz ser o último que virá e quando vier ficará pouco tempo. Nesse reinado presidirá quem tem o arco na mão e uma coroa. Vamos ver aqui, irmãos. Em seu tempo manifestará vencendo os povos. Esse é o Jesus Cristo de Ismael. A gente já fala o português correto, irmãos, ou qualquer língua que estiver me ouvindo. A gente fala a realidade. O Jesus Cristo de Ismael, tá? Por que de Ismael?
Porque tem dois Jesus Cristo. Tem o Jesus Cristo de Ismael e o Jesus Cristo de Israel. Tá? Então, a gente já especifica, né? Ah, mas a Bíblia não fala, pastor. Nem pode. Constantino não podia colocar isso para fundar a igreja, sabia? Não podia. Por quê? Porque ele já está ensinando errado. Eu não quero ridicularizar, mas já está ensinando errado. E coloca lá um Jesus Cristo de Ismael, aí que vai trazer mais confusão ainda para meio do povo, né? A gente explica Jesus de Ismael por causa disso, né? Que me ensina a lei, que traz muita coisa, tá. E ele colocou anticristo. É a mesma coisa. Esse é o Jesus Cristo de Ismael, que se montará em cavalo branco e entrará na sua mesquita em Jerusalém e se sentará na pedra fundamental. Irmãos, ele é o Jesus Cristo de Ismael. O judeu vai ter ele como Messias. Você sabe de quem eu estou falando. Mas ele não é o Messias. O nosso Messias já veio. Ele é o de Ismael. O Jesus Cristo de Ismael, o templo dele já está pronto. É a mesquita lá. Você acha que tem sentido Deus permitir que construa um templo para o Jesus Cristo de Israel? Primeiro, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Pronto, está aí. Segundo, o Jesus Cristo de Ismael, ele não vai entrar num templo que é de outro. Não vai. Ele vai entrar num templo que é dele. Tá? Terceiro, aquele templo não vai ser arrancado de lá. O geográfico, a localização do templo é lá. Não vai arrancar. Então, terceiro templo é só para adquirir o seu like, só para adquirir a sua inscrição, só para adquirir isso aí. As pessoas enriquecem em cima do seu empobrecimento espiritual. Tá certo? Pura mentira. Isso aí. Agora, na mesquita tem uma pedra fundamental lá? Tem. Ele vai sentar naquela pedra, no templo. Que templo? O templo dele. Ele não precisa ir para a casa do vizinho, no templo dele. Você acha que o diabo vai ter alegria de levantar um templo para Deus? Mesmo que ele fale que é o Filho de Deus, ele vai levantar um templo para Deus sabendo que ele não é Deus? Sabendo que ele é o outro? Ele vai fazer isso? Não vai. Sentar na pedra é o suficiente. Acabou. Já cumpriu a palavra. E aonde está escrito na Bíblia que vai ser levantado o terceiro templo? Alguém pode ter colocado na Torá. Tudo bem, eu fico quieto. Onde está escrito na Bíblia que vai ser levantado o terceiro templo? Não tinha promessa nem um segundo. Foi Herodes que levantou o segundo templo. Não tinha promessa nem no primeiro, porque Deus estabeleceu as tendas para o povo de Israel. Deus permitiu que Salomão levantasse o primeiro. Mas pastor, e Herodes? Ele era aceito na Judéia. Ele levantou o templo para pegar a aceitação do judeu. E agora? Para quê? O anticristo vai fazer festa com a casa dos outros? Irmãos, tudo bem que os judeus queiram fazer, eles tentem, eles comecem. Não que tem propósito. Nós temos que segurar o que está escrito. Não acha nada escrito ali. Tá? Vamos ver aqui, irmãos. A palavra de Deus diz que ele reinará pouco. Ao passar o seu reinado, irá à perdição. A Bíblia registra que o falso profeta e o Jesus Cristo de Ismael serão precipitados no lago com enxofre. Daniel, o profeta, disse que será por uma semana, ou seja, 7 anos, em que o impositor reinará na terra. Por aí. Não vai ficar pouco? Pouco. Esse é o 7 reis. Mas, segundo a ideologia por aí, nem representa um rei. Está falando dos senhores velhinhos, chefe de uma parte, e que morre um, morre o outro. Nada aconteceu. Não prova que Deus derrubou esse rei. Não prova que houve um acontecimento para esse rei cair, que foi o Senhor que derrubou. Não prova nada. Eu não sei que rei é esse, que também não tem base bíblica para ser provado que esse rei caiu. Que rei que vai cair que Deus não prove que ele era um rei e que o próprio Deus derrubou?
Que rei que vai cair se Deus não dá confirmação bíblica? Que rei que vai cair dessa forma, meu irmão? Será que você ainda vai acreditar nisso, sabendo que só passa de pessoas querendo enriquecer no seu empobrecimento espiritual? Por isso eu não me compactuo com esse tipo de pessoas. Pareço estar isolado na internet, pregando a palavra nos 4 cantos desse país. Pareço estar isolado. Mas um isolado que não cede à mentira, não cede ao engano, não cede ao pecado. Eu seguirei assim com todo o prazer. E podem me chamar onde quiserem, perante redes de televisão, perante podcast, pode me chamar onde quiserem, eu estou à disposição. Eu não sou a pessoa que fala e para. Eu quero ouvir pessoas do meu lado. E prefiro primeiro ouvi-las, depois falar alguma coisa. Mas vamos ver aqui, irmãos. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. E a besta que era e já não é. Por quê? Porque Cristo pisou na cabeça dela. Esmagou a cabeça. Ela não era. Enquanto Cristo era professado até 325 como sumo sacerdote, a besta não era. Agora, quando levantaram o reinado, que o sacerdócio de Cristo deixou de ser professado, ela reviveu. Ela foi curada. A besta foi curada. Porque quando você não professa o sacerdócio de Cristo, automaticamente você ressuscita a besta. Você levanta a besta. Vamos ver aqui. Ela também é o 8º. Por que o 8º? Porque ele não vai reinar sozinho. Ele vai precisar de um conceito religioso junto com ele. Então, ele representa os dois, representa o 7º e o 8º. Por quê? Porque ele vai reinar junto. E é do 7. Quer dizer, os dois estão juntos, é do 7. E vai à perdição. Até quando estamos dizendo aqui? Ela vai à perdição. A queda dela vai ser o quê? A abertura do vale. O que é a abertura do vale? O Senhor pisa no Monte das Oliveiras, abre o vale e a besta é precipitada no abismo. Quer dizer, o 7º é precipitado no abismo. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. É provado que vai cair. Como que você vai falar que fulano é rei? Um fato espiritual que não é comprovado na Bíblia. Mas fulano de tal fala que tem 7 reis, não sei o quê. Não, irmão, tem que ser comprovado a queda de um por um. Cada rei tem que ter a queda dele registrada. Se alguém disser para você, olha, você é de papa, falar isso para você fala bem claro para essa pessoa. Me mostre um versículo bíblico para a queda de cada um. Até porque 5 reis é passado. João falou bem claro, 5 já caiu. No ano 96 já tinha caído. Isso é passado. Um é vindo. E o outro há de vir e ficará pouco tempo. Vamos ver aqui. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Vocês lembram que eu disse que os 10 pontas que Daniel disse, que foi levantado lá, e tinha 10 chifres? Daí foram 10 reis juntos, com a besta que foi ressuscitada. Quando Constantino levantou o sistema religioso, a besta foi ressuscitada, E junto dele foi levantado também 10 reis. Vocês lembram que eu falei que foi 11 igrejas para levantar o império? Aí explica. Só que durou só 1 hora pela palavra de Deus. Isto representa o quê? Um espaço de 40 anos aproximadamente. 40 anos. Vocês lembram que eu disse? Os 10 reis foi para fundar o império. Mas depois eles se perderam no tempo. Aqui, juntamente com a besta ficou
levantou no quarto reinado, ficou só uma hora. Reinou só uma hora esses 10 aqui, esses 10 reis que estavam juntos. Reinou só uma hora. Aqui não está falando separadamente, está falando os 10 reis reinou por uma hora. Tá? Foram os 10 chifres, que foi 11 igrejas erguidas para levantar o império. Só que uma seguiu e os 10 reinou só uma hora. Tá? Que é mais ou menos 40 anos, eles se perderam. Tá? Depois veio a reforma lá, que nasceram os chifrinhos do lado. Eu estou falando biblicamente, irmãos. Eu não estou me ridicularizando, dizendo que é chifre, é isso e aquilo, não. Estou falando biblicamente. Eu explico biblicamente para qualquer pessoa, tá? Desde que os diplomas sejam anulados. Vamos falar espiritualmente. Se você não tem espiritualidade para falar, se você conhece a palavra de Deus, infelizmente não tem como nem a gente conversar, né? Vocês veem que eu não tenho um português correto para me falar. Eu sou praticamente um analfabeto, tá? Eu simplesmente explico a palavra de Deus. E eu explico a palavra, não tem montagem bíblica aqui não, tá? E você fique atento aí, tá certo? Vamos lá. Foi comprovado, os 7 reis está aí, tá certo? O que aconteceu? Ele foi para o lago de fogo, junto com o falso profeta, que é o 8º. Foi para o lago de fogo, acabou. Esse é os 7 reis. Tá? Não acredite em mentiras, tá bom? Deus te abençoe pelo carinho, por ter sempre estado conosco aí, tá bom? Vem mais coisa aí, muita coisa está chegando aí. Eu até digo para você, indique esse canal para muitas pessoas aí, mande vídeo, indique para as pessoas, para elas terem noção, tá? Vamos bombardear a mentira com a verdade, tá certo? Vamos dissolver a mentira com a verdade, né? Maravilhoso Deus, Pai Santo, poderoso, te agradecemos por tudo. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, por cada filho que acompanhou aí os ensinamentos dos 7 reis. Que o Senhor venha iluminar cada um deles, Pai, para que recebam o sacerdócio de Cristo. Porque, Deus querido, eu sei, todos nós aqui já sabemos, o povo já está conhecendo que sem o sacerdócio de Cristo não pode haver arrebatamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu te agradeço, eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe e esse carinho de ter ficado conosco. Siga aí. Sempre, né? O likezinho é bom, ajuda, viu? Não é para mim ter nada, não. Nem monetizado eu sou, tá? Eu estou anunciando o Evangelho Eterno, tá bom? E pode ser que um dia Deus abençoe que seja. A gente trabalha com mais, né, força. Mas a gente não é, a gente trabalha com amor aqui. Estou mostrando a verdade para vocês, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. E tá chegando o vídeo aí. O sininho, não esqueça, inscreva no canal e vamos lá, caminhando por fé. Deus te abençoe, fica com Deus, na paz do sumo sacerdote Jesus.